Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar mais alguns livros que eu tenho aqui na coleção. Então, são livros assim de autores esparsos, não são de um mesmo autor. Quero começar por... Peraí. A Princesa de Clèves. A Princesa de Clèves, de Madame de Lafayette. Tradução e introdução de Leo Schlafmann. Um livro importante, lançado em 1687, jamais deixou de ser um foco de polêmica. A intriga central era comum nos romances franceses. Uma mulher que se casa por conveniência sem amar o marido. Apaixona-se por um jovem fidalgo sedutor. Embora ela respeite o marido e é fiel. Madame de Lafayette, ao criar esse romance, acrescentou o tempero que provocou a discussão. Tendo perdido a mãe, a princesa de Clèves, num momento de tensão existencial, coloca-se sob a proteção do marido e confessa-lhe o amor nascente. Ela não tarda em lamentar a confissão, já que sua sinceridade se volta contra ela. Todas as heroínas de Madame de Lafayette amam fora do casamento. Mas a confissão da princesa, cena culminante do romance, é tão surpreendente que o Mercure Galant fez uma enquete na época entre os leitores que a consideraram inconveniente. Escrito no século XVII, mas com a ação recuada em um século, a Princesa de Clèves tem como cenário os últimos anos do reinado de Henrique II. A moldura histórica é verdadeira, mas os personagens principais da trama são fictícios. Primeiro romance moderno da literatura francesa. É caracteristicamente um romance psicológico. Antes de Madame de Lafayette, os personagens cessavam de agir para se analisar. Com a Princesa de Clèves, a análise se torna meio de progressão e substância mesma da narrativa. Antes dela, os romancistas esbarravam no problema fundamental do tempo romanesco. Ela trouxe ao problema do tempo sua primeira solução, tão engenhosa e forte que foi usada ainda muitos séculos depois. Sua análise anuncia de Proust pelo lugar considerável atribuído ao ciúme, que não é um acidente, mas surge com ele. Esta edição aqui é da Record e é de 2004. Livro interessante para entrarmos nesse contexto histórico também da literatura moderna francesa. Depois eu tenho aqui esse livro do Mário Benedetti, A Trégua. É da Tag. Eu achei esse livro, que era tag importante, tag clássicos, não sei, que resgata o livro. Ele vem numa caixinha bonito assim, tem também um livreto que acompanha. Então é sempre um autor, né, desconhecido, que não é tag curadoria, um autor que não é tão publicado, e você tem a possibilidade de entrar em contato com outras literaturas. Embora eu não assine a Tag, isso aqui eu encontrei no sebo. A Trégua, de Mário Benedetti. Esta edição aqui, ela é da Alfaguara, tem a tradução da Joana Angélica Dávila Melo e é de 2021. Esse livro, A Trégua, publicado em 1960, é o mais famoso romance de Mário Benedetti e uma das obras mais importantes da literatura latino-americana contemporânea. Eu não li esse livro ainda. Escrito em formato de diário, com um texto incisivo, muitas vezes irônico, o livro conta a história de Martin Saint-Thomé, um homem maduro de muita bondade, meio apagado, mas inteligente. Prestes a completar 50 anos, viúva há mais de 20, Saint-Thomé mora com os 3 filhos, não se relaciona bem com nenhum deles, tem poucos amigos e mantém uma rotina cinzenta sem sobressaltos. No diário conta os dias que faltam para a aposentadoria, mas não tem ideia do que fará assim que se livrar do trabalho maçante. Seu destino, no entanto, mudará quando conhecer Laura Avellaneda, uma jovem discreta e tímida. Com ela, Martin Saint-Thomé voltará a conhecer o amor, numa luminosa trégua para uma vida até então taciturna e opaca. Este livro é, porém, muito mais do que uma história de amor. É um belíssimo questionamento sobre a felicidade e um retrato, às vezes bem-humorado, às vezes ferino, dos difíceis relacionamentos humanos.
Quero ler muito esse livro aqui, então tá na minha coleção e é uma obra importante da literatura latino-americana, né? Depois, também da literatura latino-americana, A Casa dos Espíritos de Isabel Allende. Espetacular esse livro, é um trabalho criativo, singular. Aqui a tradução do Carlos Martins Pereira, da Bertão de Brasil, essa edição de 2022. Quando eu li esse livro, era uma edição antiga, mas eu quis manter essa edição, eu quis comprar essa edição aqui e manter esse livro comigo, que eu quero reler. A Casa dos Espíritos é tanto uma emblemática saga familiar quanto um relato acerca de um período turbulento da história de um país latino-americano indefinido. Isabel Allende constrói um mundo conduzido pelos espíritos e o enche de habitantes expressivos muito humanos, incluindo Esteban, o patriarca, um homem volátil e orgulhoso cujo desejo por terra é lendário e que vive assombrado pela paixão tirânica devotada à esposa que nunca pôde ter por completo. Clara, a matriarca evasiva e misteriosa, que prevê a tragédia familiar e molda o destino da casa e dos Trueba. Blanca, sua filha de fala suave, mas rebelde, cujo amor chocante pelo filho do capataz de seu pai alimenta o eterno desprezo de Esteban, mesmo quando resulta na neta que ele tanto adora. E Alba, o fruto do amor proibido de Blanca, uma mulher ardente, obstinada e dotada de luminosa beleza. As paixões, lutas e segredos da família Trueba abrangem 3 gerações e um século de transformações violentas, que culminam em uma crise que leva o patriarca e sua amada neta para os lados opostos das barricadas. Em um pano de fundo de revolução e contra-revolução, Isabel Allende traz à vida uma família cujos laços privados de amor e ódio são mais complexos e duradouros do que as lealdades políticas que os colocam uns contra os outros. Foto da Isabel Allende. Vou mostrar direitinho, né? Eu tinha um outro livro dela que eu li, Paula, não, era da Biblioteca de Marília. Achei muito interessante, ela conta a história da filha dela, né, Isabel Allende. Mas esse aqui eu quero reler, livraço. Eu tenho essa caixa do Cis Noteboom. Eu não conhecia esse autor, ainda não li esses livros aqui. E parece ser muito interessante. Esse aqui, Caminhos para Santiago, tradução da Irene Kubrick. Desvios pelas terras e pela história da Espanha. É a edição de 2008. Escritores holandeses. É um escritor holandês, o Cis Noteboom. Não conheço esse autor. Então, nessa caixa vem Caminhos para Santiago, A Seguinte História, um romance. Também tradução Ivanir Calado. E Rituais, terceiro livro aqui também, um romance, tradução da Irene Kubrick. Não conheço, mas está aqui na minha coleção. O Cis Noteboom nasceu em Haia, na Holanda, em 1933 e hoje passa seu tempo entre Berlim, Amsterdã e Ilha de Menorca, na Espanha. Romancista, poeta e ensaísta, é um dos maiores escritores da Holanda. Nos últimos anos, por sua literatura criativa, original e extremamente inteligente, foi cogitado ao Prêmio Nobel de Literatura várias vezes. Tem então esses 3 livros do Cis Noteboom. Bem nessa caixa aqui. E assim que eu ler, eu faço um vídeo aqui comentando. Tem a trilogia do Paul Auster, Cidade de Vidro, Espectros e a Sala Trancada. Trilogia de Nova York, do Paul Auster, editora Bestseller. Tradução do Marcelo Dias Almada. E essa edição aqui bem antiga, de 1986. Aqui os mistérios, né, da maior metrópole do mundo, na arte do mais singular romancista de sua geração. Também não li, tá aqui para ser lido. Numa perseguição delirante, um homem procura um provável assassino e surpreende cenas e personagens da cidade grande. Depois, um detetive encarregado de seguir um estranho vê sua personalidade esfacelar-se a ponto de não mais saber se ele vigia ou é vigiado. Por fim, a verdade sobre um homem que desapareceu largando a mulher e condenando o filho ao isolamento cruel. Fecha o círculo deste mundo alucinante. A trilogia de Nova York fala implicitamente da desintegração,
da perda de identidade em meio a um labirinto de passos sem fim. E combina um soturno humor kafkiano com o suspense de um filme de Alfred Hitchcock em 3 romances que consagram Paul Auster como um dos mais brilhantes autores americanos da nova geração. A trilogia de Nova York, esperando para ser lido. Tem também esse aqui, Névoa, do Unamuno, editora Estação Liberdade. Nunca li nada de Unamuno também, tradução do Fabiano Calisto, e é de 2012. Não conheço essa obra, né? Miguel de Unamuno nasceu em 1864 em Bilbao. Nesta aventura picaresca, Unamuno questiona a finitude humana e pinta um retrato comicamente desesperador do destino, essa incógnita que foge do domínio da razão e da lógica e pode cair nas perigosas mãos do absurdo. Isso que é meio Dom Quixote isso aqui. Névoa. Também está esperando para ser lido. O mundo assombrado pelos demônios, a ciência vista como uma vela no escuro, da Companhia das Letras, do Carl Sagan. Então aqui nós temos a tradução deste livro, da Rosaura Eichenberg, e é de 1996. Eu queria esta edição. Assombrado com a escuridão que parece tomar conta do mundo, onde explicações pseudocientíficas e místicas ocupam cada vez mais os espaços dos meios de comunicação, Carl Sagan acende a vela do conhecimento científico para tentar iluminar os dias de hoje e recuperar os valores da racionalidade. Vou saborear esse livro também. Tenho aqui, do Algernon Blackwood, Contos do Oculto, do Horror e do Sobrenatural. Aqui, de modo especial, eu queria Os Salgueiros. Queria por causa desse conto. Editora Cartola, São Paulo, 2002, tradução do F.T. Rossi. Repleto de histórias que cativaram legiões de amantes do terror pelo mundo, o livro conta com diversas narrativas inéditas no Brasil, trazendo contos de peso como A Casa Vazia e O Ouvinte, que envolvem visões perturbadoras de noites frias e conhecimento de que, apesar de não se ver mais ninguém no quarto, não se está sozinho. As duas obras-primas, O Vendigo e Os Salgueiros, farão a pele do leitor se arrepiar diante do poder destrutivo da natureza. O livro conta também com outras histórias apavorantes, como Smith, um incidente em uma pensão, O Encanto da Neve, para cumprir sua promessa, a estranha morte de Morton. E para fechar, contos que causam estranhamento, que mexem com a percepção humana, Cúmplice antes do fato, Luzes Primitivas e A Outra Ala. Ao todo, então, nós temos aqui 11 contos sombrios, estranhos e fantásticos. Histórias de fantasmas, de entidades poderosas, de vampiros, de seres da floresta e de forças das quais nem se imagina que podem estar à espreita. Nossa, esse livro aqui, Os Salgueiros, estava um absurdo lá em Marília. Só o conto, e eu consegui achar nessa edição aqui, tem um outro que acompanha, mas eu não tenho. Eu queria muito ler esse livro. Do Horácio Quiroga, Contos de Amor, de Loucura e de Morte. Essa edição aqui é da Martin Claret, a tradução, introdução e notas da Renata Moreno, e é de 2014. Aqui nós temos então, nesse livro de 1917, livro de contos do Horácio Quiroga, um dos maiores contistas da literatura hispano-americana, histórias como Solitário, A Galinha Degolada, O Travesseiro de Plumas, O Mel Silvestre, entre outros, que trazem o que há de melhor na literatura de terror e fantástica. O encontro do amor, da loucura e da morte em linhas sutis e envolventes, característica fundamental na obra de Quiroga. O leitor ficará atônito. E parece que tem algumas imagens aqui, olha. Comecei a ler, não gostei do primeiro conto, parei, nem terminei, mas eu vou retomar. E por fim, nesse vídeo de livros, quero mostrar um livro que eu achei muito lindo, Istambul, Memória e Cidade, do Orhan Pamuk. Esta edição aqui é da Companhia das Letras, tradução do Sérgio Fleshman, e é de 2007, recheada de fotos. Aqui ele vai contar as memórias da sua infância e vai falar desta cidade importante aí, né, de Istambul. Que livro delicioso, livro profundo, afetivo.
em que o autor retoma, né, a importância desta cidade na sua vida. Fala da família, né, fala da sua experiência nesse lugar, né, que é Istambul. Encantador, profundo, maravilhosamente original, diz Alberto Manguel. Pamuk conta a história da cidade com os olhos da memória. Esta encantadora elegia a uma infância resgatada e a própria Istambul vai deixar o mundo aos pés de Pamuk, The Observer. Ao evocar as mudanças que foram graduais no panorama de Istambul e nos próprios rostos de seus habitantes, ele expõe o declínio, mas não a queda de uma grande cidade. The New York Times Review of Books. Livraço. Isso aqui eu já li, já gostei muito, quis manter comigo. Então esses foram alguns livros aqui da minha coleção, para que vocês conheçam os meus livros, claro, e também, de repente, desperte, né, para alguma leitura, ache interessante. Um abraço, até mais.